Este é o fim do monopólio do dólar no mundo. Qualquer um que tenha dólares não pode ter mais certeza de que os Estados Unidos não roubarão seu dinheiro. Vyacheslav Volodin, presidente da Duma russa, a Câmara Baixa do Parlamento. As sanções minaram fundamentalmente a credibilidade dos Estados Unidos no sistema monetário internacional. Yu Yonding, economista-chefe da Academia Chinesa de Ciências Sociais. Quase 60% das reservas mundiais são mantidas em dólares americanos, o que equivale a 13 trilhões deles. Quando os americanos imprimem seus dólares, o custo dessa dívida recai sobre todos que possuem essa moeda. Esta é, talvez, a maior vantagem comparativa que qualquer superpotência já teve na história mundial. No entanto, nada é para sempre. Há apenas 20 anos, o poder do dólar era ainda maior. Em 1999, o dólar representava 71% das reservas cambiais globais, mas muitos participantes do sistema estão descontentes com esse arranjo. China, Rússia e Irã são exemplos óbvios, mas essa insatisfação está sendo cada vez mais expressa por outros atores, inclusive aliados, como a Arábia Saudita. A guerra na Ucrânia e as consequentes sanções draconianas dos Estados Unidos impostas a Moscou minaram ainda mais o arranjo existente. De que maneira? Estamos enfrentando um momento de canal de Suez financeiro? Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. O status do dólar como moeda de reserva mundial foi selado em julho de 1944, na Conferência de Bretton Woods. Este foi, na prática, o prêmio que os americanos se concederam pela vitória na Segunda Guerra Mundial. Esse status foi posteriormente abalado em 1971, quando o dólar abandonou o padrão ouro, mas manteve sua posição vital. Na prática, o dólar domina os mercados financeiros globais há 80 anos. A famosa declaração do ministro das Finanças francês na década de 60, Valéry Destingue, chamou o ativo financeiro americano de privilégio exorbitante. Portanto, na época do ataque russo à Ucrânia, não foram os milhares de javelins e stingers que constituíram o maior trunfo no baralho de movimentos retaliatórios dos Estados Unidos. Foi o controle de fato do mercado financeiro global. Ninguém duvidava que os americanos fariam uso dessa vantagem, mas a escala de seu uso surpreendeu literalmente a todos. Estamos falando do maior pacote de sanções já imposto a outro país, mas não a uma Coreia do Norte ou mesmo um Irã, mas o maior estado territorial do mundo, herdeiro do poderio da União Soviética. Esta foto ilustrava bem o clima em Moscou. Mostra a reação de Elvira Nabiullina, chefe do Banco Central da Rússia, à recusa de Vladimir Putin em aceitar sua renúncia. O que significou que ela teve que enfrentar um desafio que está sendo vencido. Seria necessário um episódio inteiro para listar todas as sanções que foram impostas à Rússia. Os bancos russos foram cortados do SWIFT, uma medida que os diplomatas russos no passado chamaram de declaração de guerra. Centenas de empresas ocidentais deixaram a Rússia e as exportações de muitos componentes estão bloqueadas. No entanto, o golpe que mais doeu e que mais surpreendeu os analistas foi a medida que visava o Banco Central Russo para congelar, ou, sejamos claros, confiscar grande parte das reservas cambiais da Rússia. O valor exato não é conhecido, mas alega-se ser próximo a 300 bilhões de dólares, mais ou menos metade das reservas da Rússia, que foram avaliadas em 630 bilhões de dólares antes da guerra. Além disso, vários ativos de oligarcas russos localizados no Ocidente foram confiscados. Claro, uma pessoa que viu as fotos de Bucha ou Mariupol pode não se surpreender com esse movimento. Aliás, pode até ter elogiado. No entanto, deixando de lado o aspecto moral dessas decisões, elas estabelecem um precedente perigoso segundo alguns, que pode contribuir para o fim do dólar como moeda de reserva mundial e a perda gradual pelos americanos de seu privilégio exorbitante.
As sanções abalaram a terra. Elas quebraram o padrão, admite John Smith, um ex-funcionário do Tesouro dos Estados Unidos responsável pelas sanções. Atingir um país do tamanho e força da Rússia é um evento sem precedentes. O professor de Direito Financeiro Mito Gulat, da Universidade de Virgínia, admite que, se você mudar a lei para a Rússia, estará efetivamente mudando para o mundo inteiro. A ele se junta Louis Vincent Gave, da Gavecal Research. Eu os encorajo a ouvir a entrevista inteira. The decision taken in just one weekend to say, you know what, the 200 billion that Russia has in US treasuries and the 200 billion it has in European bonds, they actually don't belong to Russia. We're confiscating those. And we'll actually go one step further. We'll also confiscate all the assets of Russian oligarchs. Why? Well, because we don't like them. Because they're Russian and they're rich, and we need to punish somebody for this outrageous crime of invading Ukraine. We can't punish Putin, so we'll punish Roman Abramovich instead and take his Chelsea Football Club. And we'll even take their assets, even if they're in Switzerland. Now, for me, this was a massive shift. It was a shocker. It was a shocker because if I think of the Western world, our biggest comparative advantage in the Western world is the rule of law. It's the fact that you can be black, brown, white, yellow, Catholic, Protestant, Jewish, Muslim, Hindu, and you can go in front of a court of law and you get the same treatment. And this is true in Paris, and London, and New York, etc. And now what we've just done is we've just said, yes, we all get the same treatment, except if you're a Russian oligarch. Then you don't get due process. Then you don't get the rule of law. Then we just take your assets. And of course, this is a super strong message to send to Saudi princes, to Chinese tycoons. Because if you're a Saudi prince, all of a sudden you say, what do you mean except if you're a Russian oligarch? That's not the deal. O Estado de Direito muitas vezes é instrumentalizado por líderes autoritários e magnatas, mas também é a força do mundo ocidental e fez com que capitais de todo o mundo fluíssem para as instituições ocidentais. Gave observa que essa foi a razão pela qual todos os excedentes de capital ganhos pelas economias em desenvolvimento foram parar em títulos americanos, mesmo a taxas de retorno negativas. Isso ajudou a manter as moedas locais desvalorizadas e protegeu essas economias de uma nova crise. Ao mesmo tempo, financiaram a dívida dos Estados Unidos. Agora, de acordo com muitos especialistas, os americanos estão brincando com fogo, pois não apenas estão conduzindo uma política fiscal e monetária muito pródiga, colocando trilhões de dólares adicionais em circulação e sobrecarregando o mundo inteiro com essa dívida, mas agora também estão minando sua credibilidade entre todos os países que não são ocidentais. Gal Luft, diretor do Instituto para Análise da Segurança Global, fez coro a Gave. Os bancos centrais estão começando a questionar se a dependência total do dólar é uma boa ideia. Até agora, todos os ovos estavam na mesma cesta, títulos dos Estados Unidos. Luft alerta que tal falta de consciência entre os formuladores de políticas dos Estados Unidos pode acabar mal. 1 em cada 10 países do mundo estão sob alguma sanção dos Estados Unidos. Então, por um lado, você sanciona todo mundo, e por outro, você quer que esses países comprem seus títulos e financiem sua dívida. Essa não é uma receita para o sucesso. A morte do dólar já foi prevista muitas vezes antes. Mas como observa o analista do Credit Suisse Zoltán Pozsar, grandes guerras tendem a desafiar o domínio do sistema financeiro existente e criar um novo. Este poderia ser o canal de Suez financeiro. Essa medida dos americanos teve um efeito dominó. A Rússia continua a manter exportações significativas de recursos energéticos, a maioria dos quais pagos em dólares ou euros, e estes podem ser bloqueados a qualquer momento. Portanto, o Kremlin, ao se isolar das moedas ocidentais, disse aos países que lhes são hostis, ou seja, aqueles países que impuseram sanções, que iria exigir rublos por seus hidrocarbonetos. Para países que o Kremlin considera amigos, como a China e a Índia,
os russos se ofereceram para comprar matérias-primas em suas moedas locais. Este é um evento crucial. A União Europeia anunciou imediatamente que não tinha intenção de pagar por matérias-primas em rublos, porque os contratos foram acordados e assinados em outra moeda. Portanto, em abril de 2022, Moscou bloqueou pela primeira vez o fornecimento de gás a 2 Estados-membros, Polônia e Bulgária, porque eles cumpriram a diretiva conjunta. No entanto, como relatou o Financial Times, empresas de energia da Alemanha, Áustria, Hungria, Eslováquia e Itália atenderam à demanda russa, abrindo contas em rublos no banco russo Gazprom Bank. Esta é uma violação das sanções, disse o porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer. Igualmente interessante é o jogo entre países que Moscou considera amigos, ou pelo menos neutros. Esta posição foi tomada após o início da guerra por economias importantes como México, África do Sul e Brasil. Na ONU, o Brasil condenou a guerra, mas os governos desde então não mudaram sua abordagem em relação às sanções. Somos contra as sanções, disse o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Ainda mais significativa para Moscou é a posição do país mais populoso do mundo, a Índia. Os russos ofereceram 15 milhões de barris aos indianos com desconto de até $35 o barril, segundo a Bloomberg. À época, um barril de petróleo estava rondando os $100. E mais importante, os russos propuseram que as transações não fossem denominadas em dólares, mas em rúpias indianas e que tudo isso fosse tratado pelo sistema de pagamento russo. Os indianos recusaram inicialmente, para não estragar suas relações com os americanos, de quem ainda precisam para neutralizar o poder de seu principal adversário, a China. Porém, essa situação é uma boa ilustração do processo que estamos enfrentando. Para a China, que depende da entrada de hidrocarbonetos, uma Rússia isolada representa uma oportunidade tentadora. Pequim não só tem a chance de comprar petróleo e gás que a Rússia tem em abundância pela metade do preço, como de aproveitar os laços mais estreitos com Moscou para afundar o dólar americano. Este é um sonho que os chineses têm há muito tempo. Em Pequim, os russos fizeram a mesma oferta que em Delhi. Vamos vender nosso petróleo e gás em yuan. A China não perdeu tempo pensando, e o carvão e o petróleo russos liquidados em yuan chinês estão fluindo ao Reino do Meio. A cadeia de causa e efeito não termina por aí. Agora, os chineses, com um acordo extremamente vantajoso em mãos com os russos, vão ao seu maior fornecedor de petróleo, a Arábia Saudita. You can also turn to Saudi Arabia and say, oh, by the way, Saudi Arabia, you know what, I'd love to buy more oil from you. Your oil is the best. I love your oil. It's so good. It's so much better than this Russian crap. But you know what? Russia, they take renminbi. So, you know, unless you take renminbi, I'm just going to keep buying from Russia. And I think that's the unraveling we're starting to see. I think that's why Western bond markets are tanking. We're in the midst of this profound shift. A Arábia Saudita negocia com a China para pagar parte de seu petróleo em yuan. Essas negociações já duram cerca de 6 anos, mas se aceleraram após a guerra e decorrem de toda uma série de interesses divergentes entre Riad e Washington. Primeiro, os sauditas esperam o apoio de Washington para sua guerra no Iêmen. Riad está preocupada com um possível descongelamento das relações Estados Unidos e Irã e um possível novo acordo. Segundo, os sauditas estão preocupados com as sanções draconianas contra a Rússia. A Arábia Saudita não é um estado democrático. O próprio Biden continua com a opinião de que, após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, que criticou o governo saudita, a Arábia Saudita deve ser tratada como um pária e que o regime tem pouco valor para seu povo. Biden também reteve a ajuda militar à coalizão saudita no Iêmen. And for Saudi to start saying, well, hold on, do I need to start to keep accumulating U.S. assets? Because what happens if tomorrow everybody on Twitter and Facebook decides to put little Yemen flags next to their names, like we've done with Ukrainian flags? Because, you know, let's not beat around the bush.
for sure, Russia's been horrible in Ukraine, but they've not been choir boys in the Yemen. Yemen is as much of a humanitarian disaster as Ukraine is. Terceiro, a pressão da China, o maior cliente de Riad, que pode exigir a venda de petróleo denominado em yuan, já que está comprando dessa forma da Rússia. A Arábia Saudita já mudou seu patrono dos britânicos para os americanos. Os chineses serão os novos patronos sauditas? Até porque a dinâmica das exportações de petróleo saudita mudou drasticamente nos últimos 30 anos. Na década de 90, os americanos importavam até 2 milhões de barris de petróleo por dia da Arábia Saudita. Ao mesmo tempo, se tornavam uma potência energética, alcançando a autossuficiência. Hoje, essas importações caíram para 500 mil barris por dia. Enquanto isso, o oposto está acontecendo em relação à China, que se aproxima do pico das importações dos Estados Unidos. Em dezembro de 2021, os chineses compravam quase 1,8 milhão de barris por dia de Riad, um pouco mais do que de Moscou. A dimensão comercial é crucial aqui e pode anunciar novas estratégias. Além disso, a China está ajudando os sauditas a construir mísseis balísticos e os projetos ambiciosos como a futurista Cidade Neon. Não foi sem razão que o príncipe Mohammed bin Salman se recusou a falar com Joe Biden, que buscava apoio para uma coalizão internacional para isolar a Rússia, que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos ajudariam aumentando a produção de petróleo. Ao mesmo tempo, Bin Salman encontrou tempo para conversar com Vladimir Putin. Por fim, os sauditas podem estar esperando que uma maior cooperação com Pequim ajude-os a desencorajar os chineses de trabalharem com o seu maior inimigo, o Irã. Será que o momento atual é apenas mais um exagero sobre o enterro prematuro do dólar? Essa visão contrastante também tem seus apoiadores. A falta de alternativas viáveis é como seus argumentos podem ser resumidos. Além da Europa e do Japão, que estão lado a lado com os Estados Unidos, simplesmente não há recursos financeiros líquidos suficientes em outras moedas para atender à demanda de despejar o dólar. Temos uma política monetária muito acomodatícia, somos muito abertos com nossos mercados, as coisas são facilmente conversíveis e estamos seguros como economia. Até que essas coisas mudem, o resto não mudará. Se estamos agindo com todos os nossos parceiros e aliados nisso, para onde mais você vai? Não há outro lugar que se aproxime do nível de liquidez e acesso que o mercado dos Estados Unidos tem. Não existe em lugar nenhum, diz Brian O'Toole, especialista em sanções e ex-funcionário do Tesouro dos Estados Unidos. O dólar não vai cair repentinamente. Seu domínio continua a ser esmagador. Em 2019, foi utilizado em 88% das transações internacionais, contra 4% registrados em yuan. Um yuan que a China quer internacionalizar, mas a taxa de câmbio do mesmo yuan continua a ser fortemente controlado por Pequim. E não pode ser dos dois jeitos ao mesmo tempo. Talvez a verdade esteja em algum lugar no meio. Robert Maney, do Centro Scrowfort para Estratégia e Segurança, diz que é improvável que o dólar seja alijado nesta década, mas acrescenta que, até 2035-2040, o dólar provavelmente será desafiado pelo yuan e pelo euro, e podemos ver um sistema financeiro internacional mais fragmentado. Mas na era da tecnologia blockchain, da ascensão das criptomoedas e das moedas digitais do Banco Central, será que uma moeda de reserva ainda será necessária? Do we still need to have a reserve currency? Do we even need a reserve currency? When Poland trades with Hungary, why should that be settled in US dollars or euros? Why can't it be settled in zlotys or in Hungarian florins? Larry Fink, CEO do BlackRock, o maior grupo de investimentos do mundo, com 10 trilhões de dólares em ativos sob gestão, disse em sua carta aos acionistas que a invasão russa da Ucrânia pôs fim à globalização que experimentamos nas últimas 3 décadas. Um resultado poderia ser o uso mais amplo de moedas digitais, uma área na qual as autoridades chinesas fizeram preparativos consideráveis. Washington aplicou sanções draconianas contra o regime de Moscou após sua agressão contra a Rússia.
Depois das imagens de Bucha, Irpin e Mariupol, ninguém duvida que moralmente essa foi a coisa certa a fazer. Mas, ao fazê-lo, potencialmente poderia ter jogado o bebê fora com a água do banho, minando efetivamente seu domínio global e a ordem mundial atual. O tempo dirá se o dólar sobreviverá à próxima crise, mas há muitas indicações de que este será o maior desafio já colocado ao privilégio exorbitante dos Estados Unidos.